Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou me deter especificamente num ponto dessa questão sobre o processo de Jesus, que é a questão de, afinal de contas, os judeus tinham a prerrogativa de julgar alguém a pena de morte? Eles tinham essa prerrogativa na época de Jesus? A gente viu aqui nos vídeos que os autores meio que divergiram sobre isso. Eu vou tentar sintetizar aqui os argumentos em relação a este ponto, tá? Então, eu vou trazer primeiro, novamente, o Paul Winter, sobre o processo de Jesus, onde ele vai falar o seguinte: o Tratado Sanhedrin da Mishnah apresenta normas judiciais judaicas originárias de diversas épocas. Na sua forma atual, a Mishnah contém cláusulas que, obviamente, vêm de um período no qual o Grande Sinédrio deixou de ser o órgão de governo da nação judaica. A Mishnah é do século III, aí já não temos mais um Sinédrio como era no passado, né? Ele então já exercia funções da corte rabínica, praticamente, né? É improvável que a descrição de procedimentos penais apresentados no Tratado Sanhedrin corresponda às práticas vigentes no tempo de Jesus. Antes de a atual Mishnah ter sido compilada, havia a Mishnah do Rabi Akiba. E antes ainda prevaleciam as normas mais antigas que constituem a primeira Mishnah, possivelmente relacionadas ao Rabi Ismael ben Elisha. Mesmo assim, todas as disposições legais, desde a primeira Mishnah até aquela que conhecemos hoje, baseiam-se em princípios da exegese rabínico-farisaicos. Como o grupo dominante do Senado da nação judaica no tempo de Jesus não eram os fariseus, é mais provável que os procedimentos judiciais, então, fossem fortemente determinados por princípios saduceus. Quais eram as disposições específicas que davam forma a esses princípios e se elas foram transmitidas oralmente ou incorporadas a um código por escrito, são questões controversas. Então, o Sinédrio estava provavelmente regido por normas dos saduceus. O que a gente tem hoje é a Mishnah, normas dos fariseus. Tá? Esse primeiro problema. A Mishnah, ela então fala de 4 tipos de pena de morte: apedrejamento, queima, decapitação e estrangulamento. Tá? Crucificação é uma pena romana. Tá? Terminar aqui, falar mais um pouco. Ó, se enfrentarmos o problema levando em consideração as condições sobre as quais os judeus viviam no século II, nossa era, né, teremos poucas dificuldades para deduzir o motivo da inovação, do estrangulamento. Né? O fim da condição estatal da nação judaica no ano 70 cassou os poderes de seu judiciário judaico para lidar com os casos capitais, da maneira como que ele o fazia durante o período procuratorial. Os tribunais criminais judeus já não podiam correr o risco de funcionar aberto oficialmente. O Sinédrio, como instituição política, com poderes legislativo, executivo e judiciário, acabou com a queda de Jerusalém, em 70. O Sinédrio, que substituiu o corpo político, era essencialmente uma escola rabínica. Se as sentenças de morte que continuaram a ser proferidas mesmo depois de 70 fossem executadas por apedrejamento, queima ou mesmo decapitação, haveria um componente de publicidade envolvido em cada caso. Isso deveria ser evitado. Então, a conclusão inescapável é: antes de 70, o Sinédrio tinha plena jurisdição sobre os judeus acusados de crime contra a lei religiosa judaica, com total autoridade para proferir e executar sentenças de morte. Então, na época de Jesus também tinha, mesmo sendo as normas dos saduceus. Né? E aí isso entra em contradição com o que está em João capítulo 18. João 18:35 diz: quando eles levaram Jesus até Pilatos, o governador perguntou: que acusação trazeis contra esse homem? Ao que responderam: se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: tomai-os vós mesmos e julgai-os conforme a vossa lei. E os judeus, eles mesmos responderam: nós não temos autoridade para executar uma pena de morte. O Paul Winter está dizendo que tem, que tinha.
E aí ele vai citar casos em que essa pena de morte foi aplicada. Ele vai citar o próprio Atos dos Apóstolos, 6:12, que ele fala do julgamento de Estevão. O problema é que o julgamento de Estevão é quase que um linchamento, tá? Então sai um pouco aí das regras aí, né? O segundo caso que ele vai julgar, que ele vai tratar, é o caso do Paulo. O Paulo também foi levado às autoridades do Sinédrio. E, a princípio, poderiam ali infligir uma pena de morte contra Paulo. Mas a questão do Paulo também é complicada, porque Paulo era cidadão romano. Então já dá uma. Mas, de qualquer maneira, ele sugere que ali o Sinédrio tinha condições de mandar matar. Tá? E o outro é Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, também morreu em 62. São esses três casos aí de condenação. Agora, o Tiago, irmão de Jesus, também é uma exceção, porque ali o sumo sacerdote ele estava substituindo o prefeito. Estava no intervalo entre a saída de um prefeito e outro. Então, o sumo sacerdote estava representando Roma ali. Então, são três exemplos que ainda não comprovam a regra, ou seja, nós não temos esse caso efetivamente prático. Né? Aqui nós temos aqui o Rincon. Rincon ele vai trazer aí, na página 40, que ele vai dizer assim, havia duas versões do Talmud, da Babilônia e o de Jerusalém. O Hierosolimitano, que é quem nasce em Jerusalém, é Jerosolimitano. É o que nasce em Jerusalém. Então, o Talmud de Jerusalém tem a seguinte referência: 40 anos antes da destruição do templo, 40 anos dá o quê? Dá os anos 30, né? Nos foi retirada a autoridade judicial para tratar de questões de vida ou morte. Isso está no Talmud. Então, lá pelos anos 30, foi retirado, está bem em cima da data de Jesus. Então, esse Talmud aqui está meio que confirmando que eles não podiam mandar matar. Está lá no Tratado de Sinédrio 1.1. Tá? Bom, agora ele diz que isso entra em contradição com outros casos. Ele vai citar o caso do Estevão, vai citar outros casos aí em que o Sinédrio mandou matar. Tá? Outra coisa que ele chama de contraditória é que, numa época de violência, seria contraditório o Sinédrio é, não matar, né? Porque já tem tanta demanda. Né? Aí conclui assim: de fato, já foram apresentadas provas externas capazes de demonstrar que o Sinédrio, na prática, julgou segundo o direito penal judeu, nos 40 anos que antecederam a destruição. Aí ele dá um caso do Rabino Gamaliel, o velho, que julgou um caso na época de Jesus, do Sinédrio, que levou à sentença de morte. Tá? Isso aparece em Tosefta Sinédrio 2.6. Tá? Então ele cita um exemplo. Então, mesmo nessa época. Então, segundo ele, o Sinédrio continuou tendo essa prerrogativa de matar. Ele cita também o caso do Tiago, irmão de Jesus. E ele diz que esse tal Talmud babilônio, né, que diz que 40 anos não parou de ter, né, isso só vai aparecer lá na primeira vez, lá posteriormente, lá no século do Rabin Yosei, na segunda metade do século II. Isso que é numa época que os evangelhos já estão sendo disseminados, numa perspectiva de colocar a culpa nos judeus. Então, isso aqui foi, essa tal regra dos 40 anos, foi colocada lá no Talmud, meio para reagir, para dizer assim, olha, nós não tínhamos mais esse direito. Mas aqui ele está dizendo aqui, o Rincon, que houve casos depois mostrando que o Sinédrio estava autorizado a julgar delitos segundo a lei judaica, não o cidadão romano, mas casos da lei judaica. Tá? Então, isso seriam as conclusões aqui desses dois autores, que é o Paul Winter e do Rincon. Tá? Aqui o Gerd Thyssen, ele vai falar aqui sobre a questão do julgamento do Sinédrio, que ele diz que existiu, aí já estamos no caso de que existiu.
Aí ele diz o seguinte, que a acusação de Jesus ser divino, de ser Deus, né, ela é uma inserção, porque essa associação de Jesus como Deus só vai acontecer depois da ressurreição. Então, essa história ela foi colocada na narrativa pelo evangelista. Então, Jesus foi divinizado com base na experiência pascal. Tá? Então, seria uma blasfêmia Jesus dizer? Sim, seria. O problema é que isso, segundo Gerd Thyssen, não foi histórico. Tá? Vamos aqui para o David Flusser. Jesus. David Flusser ele vai falar também sobre esse assunto. Ele vai falar o seguinte. Lucas, Mateus mencionam explicitamente o sinédrio somente uma vez, e Marcos o faz duas vezes. Isso demonstra que algo inquietante acontecera, mas não na realidade, mas em Marcos e Mateus. Não houve uma sessão dupla do sinédrio, né? Porque aí nos evangelhos chega a dizer que houve uma sessão de noite que continuou na manhã do dia seguinte. Para sermos francos, diz David Flusser, na página 118, a sessão noturna na casa do sumo sacerdote, que já tudo é regular, né? Não tem sessão de sinédrio à noite, muito menos na casa do sumo sacerdote. É produto da criatividade literária de Marcos, bem como sua concepção da condenação de Jesus à morte pela Suprema Corte Judaica. Então, estamos aqui desde Flusser dizendo que isso foi para colocar a culpa nos judeus, que não teve nenhum julgamento da sessão judaica. Tá? Vamos ver agora o que diz o Gunther Bornkamm. Gunther Bornkamm, aqui na página 266, ele fala assim: vem a seguir a cena do interrogatório durante o Sinédrio. Aqui os evangelhos deram a forma de uma profissão de fé em Cristo. Os evangelhos deram a forma de uma profissão de fé em Cristo, aquela coisa de Jesus dizer Deus. O relato concebido em termos dramáticos começa com a apresentação de testemunhas falsas que se contradizem e tem seu ponto central na pergunta do sumo sacerdote sobre o messianato e filiação divina de Jesus, e no testemunho de Jesus em que ele, pela primeira vez, declara abertamente ser o Messias e o qual termina com sua condenação à morte por blasfêmia. Desse modo, o relato se transforma em um testemunho de Cristo, tendo como contraste a indignação e crueldade dos inimigos. Esse caráter dado ao relato impede de antemão que ele seja lido como uma espécie de protocolo do julgamento. Isso é confirmado, além disso, por uma série de dúvidas históricas até hoje muito discutidas. Abstruindo-se a questão geral, que de novo se impõe, referente às testemunhas oculares que teriam relatado os detalhes, é a questão: quem foram essas testemunhas que narraram tais detalhes para os evangelistas? Quem foram? A exposição difere consideravelmente da apresentada nos sinóticos. E aí ele fala das diferenças. É historicamente contestável não sobre a filiação divina, porque o título honorífico Filho de Deus procede inequivocamente da confissão cristã e não era um predicado messiânico judaico, e por outro lado, porque a pretensão de ser o Messias, de modo algum por si só, para o judaísmo era uma blasfêmia. Bom, aqui está meio que dizendo que não teve esse julgamento aí, né? Bórnica. Vamos agora para os autores mais cristãos, tá? Sair dos judeus para os cristãos. Vou trazer um outro aqui, José Antônio Pagola. O que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, muito interessante aqui. Tá? Ele chama a atenção que a história da traição do Judas Iscariotes, né? O Crossan admite Judas Iscariotes como histórico. E ele chama a atenção assim, o Jesus Seminar, ele entendeu que não é histórico. O Crossan divergiu do Jesus Seminar. Interessante, né? O Chevitarese, ele segue o Jesus Seminar. E nesse ponto ele diverge do Crossan, porque o Chevitarese diz que o Judas Iscariotes não é histórico também. Tá? Aí fala da casa de Caifás. Aí vem aqui e fala o seguinte, ó.
O veredito do Sinédrio é unânime, réu de morte. Na realidade, tudo leva a pensar que esse comparecimento de Jesus diante do Sinédrio nunca aconteceu. Olha, quem está falando isso aqui é o José Pagola. Esse livro daqui é autorizado aí pela igreja. Provavelmente essa dramática cena é uma composição cristã, posteriormente elaborada para mostrar que Jesus morreu na cruz por causa dos títulos de Messias e Filho de Deus, que os cristãos lhe atribuem. Provavelmente existia já no tempo de Jesus uma instituição parecida como o Sinédrio, que é descrita anos mais tarde pela Mishnah, mas certamente não tinha o poder de ditar sentenças de morte, ou ao menos de executá-las. Aqui já está dizendo que não tem. Hoje sabemos que Roma nunca deixava essa competência e os glades às mãos das autoridades locais. Para julgar romanos não deixava, a questão é para julgar judeus. Tá? Por outro lado, o processo perante o Sinédrio, tal como aparece nos evangelhos, contradiz o que podemos saber pela Mishnah. E ao descrevermos o funcionamento do Sinédrio, diz que as reuniões estão proibidas em dias festivos, era dia de Páscoa, preparatório da Páscoa, né? Ou preparatórios, não podendo ser celebrados à noite e deve acontecer no átrio do templo e não no palácio do sumo sacerdote. Aí aqui essa nota 24, na página 451, muito interessante, ele vai falar assim, durante muitos anos discutiu-se se o sinédrio possuía ou não o ius gladi, direito de matar. Hoje, afirma-se de modo geral que não tinha essa competência no tempo de Jesus. Os argumentos decisivos foram apresentados pelo perito em história romana Sherwin White. Então, ele está dizendo que o Sinédrio não tinha direito de matar. Está aqui o Pagola. Mas ele diz que essa cena toda de Jesus se dizendo Deus, isso é uma construção do evangelista. Agora vamos terminar aqui com o Raymond Brown, que é outro aqui livro que é dado em seminários católicos, tá? Ele vai falar aqui na página 486, quando ele fala do Evangelho de João. Aí ele fala aqui dessa questão de Jesus Deus, né, etc e tal, interrogatório diante de Anás. Todos os evangelhos mostram que o bando que prendeu Jesus entregou à corte do palácio do sumo sacerdote judeu a fim de interrogá-lo para essa autoridade, um interrogatório que é acompanhado por relatos de maus tratos. Somente em João não há uma sessão do Sinédrio para decidir a morte de Jesus. Isso aconteceu mais cedo, João 11, 45, 53. Embora Caifás seja mencionado, Anás é quem conduz o inquérito. As negações de Pedro são introduzidas pela presença de outro discípulo, que é conhecido do sumo sacerdote, provavelmente o discípulo amado que aparece somente em João. Aí vem aqui. Isso tem sido questionado historicamente. Está falando ali aquela negação de que os judeus não poderiam julgar, né? No geral. Porém, parece provável que João está sendo exato, ou seja, ele não poderia julgar mesmo. Ou seja, exceto nos casos de crimes sobre os quais havia como um acordo, somente o governador romano poderia ordenar uma execução. Obviamente, tal norma nem sempre vigorava. Por exemplo, quando ele se achava ausente, não era o caso, não podendo comandar a polícia romana. As autoridades de grupos judaicos podiam tomá-la por suas próprias mãos e punir as pessoas. Então, segundo Raymond Brown, teve sessão no cinema. Então, vocês vejam que é uma questão que é controversa, mas parece que a coisa, eu fico mais pelo Pagola, com esse depoimento aqui esse autor aqui, do Sherwin White, que diz argumentos decisivos foram apresentados pelo perito em história romana de que, de um modo geral, o Sinédrio não tinha competência para execução. Então, ele não tinha essa competência. Então, ficamos nessa conclusão aí. Ou seja, ao que tudo indica, o Sinédrio não tinha competência para condenação, mas aquela declaração de que Jesus seria Deus, que seria a única coisa que poderia justificar uma execução. Né? Dizer que era Messias não era motivo, flexibilização da Torá também não era motivo,
e se dizer Deus era motivo. Mas esse se dizer Deus, segundo Gerd Thyssen e segundo o próprio Pagola, isso é uma construção posterior.